Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou o professor Rômulo Stefano e juntos hoje vamos à nossa 13ª aula estudar Teorema de Tales. Como na última aula eu tinha deixado para vocês assistirem vídeos complementares já se preparando para Teorema de Tales, então hoje é para se tornar uma aula muito mais prática do que teórica, não é mesmo? Você já é para estar entendendo sobre este assunto. Então vamos iniciar. Vamos iniciar pela definição do que vem a ser Teorema de Tales. Vocês viram no seu estudo dirigido que o Teorema de Tales ele tem um conjunto de retas paralelas. Lembre-se que retas paralelas são aquelas que não têm pontos em comum, cortado por transversal. Duas transversais, nesse caso. E você sabe que uma transversal, quando corta uma reta paralela, eles se interceptam em apenas um único ponto, certo? Então aqui, por exemplo, você aqui já sabe que ele está interceptando neste ponto, intercepta nesse e neste aqui, certo? Aqui do outro lado, do mesmo jeito, formando esses pontos. Do lado de lá encontrou o ponto ABC e desse lado então, nós chamamos a linha B' e C'. Quando você determina esses pontos, você encontra os segmentos proporcionais. O que nos interessa nesse momento é esta distância do ponto A até o ponto B e do ponto B até o ponto C. Nós dissemos que AB ele é proporcional a AB'. Isso não quer dizer que eles são iguais. Muita atenção com isso. Eles são proporcionais, porque isso depende muito da inclinação da reta transversal. Você nota que olha essa posição dessa reta transversal e olha essa. Então, jamais eu posso dizer que a medida daqui para cá é igual a daqui para cá. Nós podemos dizer que elas são proporcionais, são semelhantes. E aqui também, ó, a medida de B', C' é proporcional a B e a C'. Então, olhando para o Teorema de Tales, nós podemos aplicá-lo dessa maneira aqui. O segmento AB está para a linha B' igual a BC está para B', C'. Você nota que você forma as razões. Veja, nós temos com 3 aulas passadas, nós falamos de razão. Então aqui você pega o Teorema de Tales, monta as razões, depois de montar as razões, nós vamos poder fazer a proporção. Então é um assunto interligado ao outro. Então observe aqui. Então AB, né, segmento AB, que aqui esse traçozinho que está aqui significa segmento. Então AB sobre a linha B', segmento BC sobre o segmento BC, C'. Nós podemos observar outra maneira também de formarmos o Teorema de Tales. Se você pode pegar este segmento aqui, que é a origem até o A, né? OA, e posso pegar da origem até o último segmento, OC. Da mesma forma, temos OA', e depois nós temos OC'. Então, eu posso armar dessa maneira aqui. O segmento OA está para OA está para A' e OC está para CC'. Então, você vai ter casos em que você vai poder aplicar esta fórmula. Então, está aí bem esclarecido para nós como nós devemos armar o Teorema de Tales. Então, o Teorema de Tales diz o seguinte, ó, o que está dizendo o teorema. A interseção entre duas retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais. Quando ele fala de interseção, ele está falando o ponto em que eles se cortam, onde elas se cruzam, onde elas se encontram. Então, eu tenho as retas paralelas. Quando eu passo a transversal, o ponto em que encontra essa transversal com a paralela é o ponto de interseção. Aí ele diz para nós que os segmentos que é formado desses encontros, eles são segmentos proporcionais. Outra maneira aqui, ó, do Teorema de Tales. Aqui eu tenho as retas para R, S e T. Passei a transversal U e V. Nós notamos que eles se encontram aqui no A, no ponto B, no ponto C. Aqui ponto E, D, E e F. Aqui eu formei um segmento, que é o segmento AB. Aqui eu formei outro segmento, que é o segmento BC. Aqui o segmento DE e aqui EF. Ele disse que
a interseção entre duas retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais. Eles são proporcionais, eles estão na forma de razão. Então, nós pegamos A sobre B e sobre B sobre C, igual aos segmentos que estão do outro lado. DE sobre EF. Pronto, nós armamos aqui os segmentos e a partir daqui é aplicar a proporção para encontrar o valor da variável que está querendo. Então, novamente, o teorema de Tales diz: a interseção entre duas retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais. Vamos lá. Vamos a exemplos. Eu tenho aqui para você novamente o teorema de Tales aplicado no feixe de paralelas cortado por duas transversais. E aqui você pode armar o teorema de Tales. Quando você pega aqui, desta maneira, você visualiza, você tem que armar. Então, é 15 sobre 5, 20 sobre x. Então, você coloca aqui. Lógico que todo teorema, todo o exercício que vai aplicar o teorema de Tales vai ser simples dessa maneira. Aqui, depois de armada a razão, você pode fazer a proporção, né? Produto dos meios com produto dos extremos, certo? Se você for esperto e sagaz, poderá observar que 15 sobre 5 é 3. Então, eu poderia multiplicar x vezes, que aqui vai desaparecer, vai ficar 1, x vezes 1 é x, 15 sobre 5 é 3, né? Então, vai ficar 3 vezes x, 3x e 20. 20 dividido por 3 vai dar o mesmo resultado, 6,66. Então, aqui nós podemos ver o seguinte: ele não dividiu e ele foi direto. Então, 15 vezes x, 15x, 5 vezes 20 é 100. X é igual a 100 dividido por 15, você acha x igual a 6,66. Então, você vai dizer que esse valor aqui é 6,66, certo? O que eu posso dizer? Você nota que quando nós estudamos as divisões em partes proporcionais e inversamente proporcionais, nós achávamos um fator de proporcionalidade em que eu dividindo sempre o mesmo valor, os segmentos, né, as sucessões, nós dávamos sempre o mesmo resultado. Vai ocorrer a mesma coisa aqui, tá bom? Então, nós temos que ter o mesmo cuidado. Então, vamos adiante. Aqui nós precisamos ter atenção com esse tipo de esquema do teorema de Tales. Aqui você nota que ele tem o formato de x. Então, o segmento que está aqui, que é x, não é x sobre 2, é o segmento que está lá, ó, é o 1. Depois aqui é o 3 com o 2, então é x sobre 1, 3 sobre 2. Faz a proporção, aqui está armado a razão, x vezes 2 é 2x, né, que a gente sabe, aqui eu posso botar aqui, ó, 2x igual 1 vezes 3 é 3. Aqui é uma equação de primeiro grau, você resolve. X é igual, né? Aqui eu vou botar bem aqui do lado. X igual a 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 a gente já sabe que dá 1,5. Tranquilo? Ótimo. Então aqui vai ficar 1,5 dividido por 1 e 3 sobre 2, eles são proporcionais, tá? Eles são semelhantes. Vamos adiante. Nosso próximo que nós temos aqui exige o cálculo mais longo. Então, nós temos que aprender, prestar atenção nisso aqui para que a gente não possa ocorrer o erro. Então, é 4x sobre x mais 2, 16 sobre 18. Aqui, quando eu fizer a proporção, vai dar 18 que multiplica 4x mais 1, como ele é um binômio, né, formado de 2 termos, eu boto dentro do parênteses, igual a 16 vezes x mais 2 da mesma maneira. Aqui eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, lembra? Eu já tinha explicado sobre isso. 18 que multiplica 4x, eu acho 72x, 18 vezes 1 é 18. A mesma coisa eu pego a propriedade distributiva de 16 vezes x, e depois 16 vezes 2. 16 vezes x, 16x, 16 vezes 2, 32. Aqui agora você vai ter que organizar a equação. A equação do primeiro grau diz que as variáveis, os números que têm as letras, ficam tudo no primeiro membro, tudo antes da igualdade. E o que não tem letra fica tudo após a igualdade, né? Então aqui, quem já estava no primeiro membro é o 72x, né? Você pode ver aqui. Então ele se repete novamente. Aqui. O 16 estava depois da igualdade.
ele tem que sair daí e ir para o primeiro membro com o sinal contrário. Se ele era positivo, ele vem negativo. Depois eu coloquei o 32 e o 18 que estava no lugar errado, né, no primeiro membro, ele tem que ir para o segundo membro com o sinal contrário. Ele era mais, vem menos. 72 menos 16, 56x. 32 menos 18, 14. X é 14 sobre 56, x é 0,25. Aqui eu estou querendo saber quem é o valor de x, mas eu poderia perguntar qual é o valor do segmento. Para saber o valor desse segmento aqui, eu teria que substituir o x na expressão. Ficaria 4 vezes 0,25 mais 1. Resolve e acha o valor do segmento. Aqui eu também poderia botar 0,25 mais 2, aqui dá 2,25, né? Seria o valor do segmento. Tranquilo? Vamos adiante. Aqui, ó, um problema prático que podemos encontrar no nosso dia a dia nas resoluções. 3 terrenos têm a frente para a rua A e para a rua B como a figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual a medida de frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros? Então, você observar aqui, você tem um teorema de Tales. Você tem uma reta paralela aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui, ó, eu tenho uma reta paralela, vamos chamar ela de T. E aqui vamos chamar de R. Aqui nós vamos chamar de... Aqui nós temos... Aqui são as transversais, desculpa. Aqui as paralelas. S, vamos chamar Z, Y e X. Vamos dizer assim, tudo bem? Essas seriam as nossas paralelas. Aí ele diz aqui que a medida... E aqui ainda poderia botar. Aqui é A. Aqui é B. Ou S', X', como você quiser saber. C e D. O que você nota? Eu tenho 40, que é o valor desse segmento. Esse daqui para cá é 30 e daqui para cá é 20. Certo? Você nota que ele diz que a frente da rua total é 180. Vamos já saber. Então aqui da rua B, né? Então aqui eu tenho uma medida, que eu não sei quem é. Aqui, daqui para cá é outra medida e daqui para cá é outra medida. Vamos resolver? Então é aqui. Então aqui nós temos o esquema, eu chamei que a medida daqui para cá de x, daqui para cá de y, daqui para cá de z, certo? E aqui você sabe que esses segmentos são proporcionais, então eles são semelhantes, eu posso dizer que há uma igualdade entre eles. Então vai ficar x sobre 40 igual y sobre 30 igual a z sobre 20. Aí eu vou aplicar uma das propriedades da proporção. Lembra que eu disse que você deveria estudar a propriedade da proporção? Aqui a soma de x mais y mais z é quanto? É 180, está dito lá no problema. Está aqui a frente total para essa rua tem 180. Então aqui é 180 e soma aqui, ó, 40 mais 30 mais 20, 90. Aí eu divido, acho 2. Você sabe que isso aqui é uma constante de proporcionalidade. O que você vai fazer agora? Pega essa constante de proporcionalidade e iguala a cada fração. Iguala a essa aqui, ó, primeiro, e acha o valor de x, aqui 40 vezes 2 dá 80. Depois iguala a essa fração, aqui a gente acha 60, e iguala a essa fração, e aqui você acha 40. Tudo bem? Então ficou definido qual é o valor de cada um. Esse é um exemplo prático. Vamos para o próximo. No triângulo ABC, a seguir o segmento DE é paralelo ao segmento BC. Determine o valor de x aplicando a proporcionalidade entre segmentos paralelos cortados por segmentos transversais. Observe bem o triângulo e observe que ele também está formando um teorema de Tales. Certo? Deixa eu pegar bem aqui uma coisa. Você puder prolongar isso aqui, ó. Aqui é uma transversal, né? Aí é uma paralela, desculpa, gente, entrou demais. Aqui é uma paralela e aqui nós temos transversais, né? Você pode prolongar para você ter uma visão melhor do desenho, né? Vou prolongar aqui para vocês. Pronto, ficou mais claro agora do que vem a ser o teorema de Tales, certo? Então vamos lá. Como é que a gente pode resolver isso? Então eu posso dizer, vou também aqui, 2x2 sobre x sobre 2
e 2x mais 6 sobre 3. Né? Vamos lá. Tá aqui. Aqui a gente aplica a proporção. Esse vezes esse vezes esse. Então fica 3 vezes 2x menos 2 e 2 vezes 2x mais 6. Aplica a propriedade distributiva. 3 vezes 2x é 6x, 3 vezes menos 2 menos 6. 4 vezes 2x é 4x, 2 vezes 6 mais 12. Aí a gente organiza novamente a equação do primeiro grau, 6x mais 4 é menos 4x, 12. E esse menos 6 vai para lá, mais 6. Aqui a gente subtrai esse sinal maior, dá 2x, e aqui a gente soma, 18, divide e achou o valor do 9. Esse é o valor de x. Se eu quisesse saber o valor do segmento, teria que exatamente substituir o valor na expressão. Ok? Indo adiante. Agora é com você. Você vai estudar novamente o assunto toda vez que tiver dúvida. Isso é muito importante para você. Pesquise sobre o assunto, que nós temos diversos tipos de exemplos de resolução desse tipo de questões envolvendo teorema de Tales. Assista aos vídeos complementares, faça a atividade que nós aplicamos, lembre-se dos prazos de entrega das nossas atividades. Todas as nossas aulas agora estão disponibilizadas no canal YouTube Família Stefano. Lá você pode acessar e assistir todas as aulas que nós já aplicamos até hoje, tá ok? Bons estudos, forte abraço, até a próxima.